Vamos conversar sobre um assunto aqui que me chamou muita atenção. No livro de 2 Reis, capítulo 5, no versículo 13, diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta lhe dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Havia um homem famoso, havia um homem poderoso, havia um homem grande, chamado Naamã. Era o capitão do exército da Síria. Lá no começo a Bíblia já fala que por meio dele o Senhor Deus dera a vitória à Síria. Naamã era uma pessoa respeitada, valorizado na sua terra, porém leproso. Carregava uma doença que ninguém via, uma dor que ninguém via. Porém, este Naamã, na casa dele vivia uma menina que era escrava, que havia sido levada de Jerusalém ou de Samaria para Síria, e ela trabalhava na casa de Naamã como secretária, trabalhadora doméstica. Então, um dia ela conta ou fala para a mulher de Naamã: Naamã, minha senhora, se o meu senhor estivesse em Samaria, lá tem um homem de Deus, iria curá-lo. Quer dizer, a menina, ela falou do homem de Deus da sua terra, evangelizou, ganhou uma alma. Ok. Essa menina, tendo falado isso, Naamã, ele vai e pede cartas para o seu rei, o rei da Síria, que fizesse carta e mandasse para o rei de Samaria, nesse caso o rei Acabe. Quando o rei Acabe recebeu as cartas para que recebesse Naamã no seu reino, a Bíblia fala que ele rasga as suas vestimentas, fica indignado. Você sabe da história. Estou falando isso para você entender aonde nós queremos chegar. Porém, quando o profeta Eliseu ouviu da parte do povo ou do rei sobre a vinda desse homem chamado Naamã, e Deus havia dado uma revelação para Eliseu de como poderia ajudar esse homem. Tudo bem? Quando Naamã chega até a casa do profeta, Eliseu estava dentro, não saiu para fora. Eliseu mandou o seu mensageiro, o seu discípulo, Geazi, e disse: Geazi, vai e fala para Naamã ir mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficará curado. Então, o mensageiro leva a mensagem do profeta até Naamã. Naamã, quando recebe esta mensagem do profeta, dizendo: olha, o profeta disse para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ficarás purificado. Naamã, a Bíblia fala que ele saiu dali indignado, chateado. Eu pensei, eu achei, presunção. Tem muitas pessoas assim, que querem resolver um certo problema, querem resolver uma certa situação, porém, procuram um homem de Deus, procuram um pastor, procuram um obreiro, para receber ou para saber como proceder. E ela recebe um conselho, recebe uma orientação, recebe uma direção, porém não quer fazer, porém questionam, porém reclamam. Aí está o fracasso ou a razão do fracasso de muitas pessoas. Minha amiga e meu amigo, se você quer ter vitória, aprenda a obedecer à direção do homem de Deus. Até porque foi você que foi até ele, foi você que procurou a ele. É claro, a tua fé não pode ser uma fé cega. Você precisa aprender a discernir se o que esse homem está falando é verdade ou não. Mas entenda, não questione os desígnios de Deus, como Deus vai fazer o milagre na sua vida. Entenda. Só que essa chateação de Naamã, ele entrou no carro dele, quis voltar. Só que no meio da caminhada, é daqui aonde eu quero falar com você. No meio da caminhada, os servos dele chegaram até ele e disseram: olha, meu pai, é aqui, meu pai,
E se o profeta lhe dissesse uma coisa grandiosa, quer dizer, uma coisa complicada para o Senhor fazer e ficar curado da sua lepra, o Senhor não faria. Mas agora ele lhe falou uma coisa bem simples: vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, ficarás purificado. Então Naamã, quando os servos dele falaram isto para ele, quer dizer, os servos de Naamã levaram Naamã à razão. Eu quero dizer para você: ande com pessoas que vão te ajudar a crescer. Ande com pessoas que vão te confrontar. Eram servos dele, poderiam puxar o saco dele, poderiam bajulá-lo, mas eles não quiseram, não bajularam Naamã. Eram servos dele, não bajularam, foram e levaram Naamã a uma reflexão, a uma análise. Saímos da Síria até Samaria, uma distância longa. Vamos voltar da mesma maneira? O profeta disse para o Senhor fazer algo simples. Mas o Senhor está a questionar: o Senhor não quer fazer? Entenda, se você quer crescer na vida, aprenda a andar com pessoas como os servos de Naamã, que não vão te bajular, que não vão puxar o teu saco. Pessoas que vão te falar a verdade nua e crua e vão te ajudar. Entenda, somente assim. Mas se você querer andar com pessoas puxa sacos, você vai ver a sua vida ruir, o teu ministério ruir, o teu casamento ruir, a tua casa ruir. Você vai ver tudo ir água abaixo. Entenda, tem muitas pessoas assim. Se você quer ser amigo delas, você tem que puxar saco. É mentira. Isso aí não vai lhe ajudar. Isso aí não vai lhe ajudar. Tenha amigos, tenha filhos, tenha irmãos como os servos de Naamã, que chegaram e levaram Naamã a uma avaliação, a uma reflexão, a uma análise. Entenda, meu irmão e minha irmã, e deixe o resto nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe nesses poucos minutos. Deus nos defenda.